Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de Direito Processual Penal. Presta atenção, hein? Hoje teremos o Top 20 para você. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancacesp 2013, Polícia Federal, escrivão. A respeito da prova no processo penal, julgue os itens subsequentes. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou ilegais é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Item errado. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova será o seu desentranhamento com posterior inutilização, sendo desconsiderada para os fins do processo. Não cabe a obrigatoriedade de absolvição do réu. Artigo 157, parágrafo 3º do CPP. Bancacesp 2013, TJ, Distrito Federal, Analista Judiciário. Consideram-se ilícitas, inadmissíveis no processo penal, as provas que importem em violação de normas de direito material, Constituição ou leis, mas não de normas de direito processual. Item correto. As provas ilegais se dividem em provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas são violações a normas de direito material. Provas ilegítimas são obtidas com violação a normas de direito processual. Embora todas sejam consideradas ilegais, o termo ilícitas, de fato, não se aplica às provas obtidas com violação às normas de direito processual. Bancacesp 2013, TJ, Distrito Federal, Analista Judiciário. Se o teste em etilômetro, teste do bafômetro, for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação do princípio do nemo tenetur sede tegere, direito de não produzir prova contra si mesmo, ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame. Item correto. Nada impede que uma pessoa, voluntariamente, decida produzir determinada prova, como realizar o teste do bafômetro. A jurisprudência possui decisões em ambos os sentidos, mas prevalece o entendimento de que, neste caso, ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame, não haverá violação ao princípio que veda a autoincriminação. CESP Técnico 2014. Com base no disposto na Constituição Federal de 88 acerca do processo penal, assinale a opção correta. As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas durante inquérito policial, poderão ser admitidas no processo. Item errado. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, independentemente da fase em que tenham sido produzidas. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Bancacesp 2013, DEPEN, agente penitenciário. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial,
poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. Item errado. A Constituição Federal de 88 não recepcionou o artigo 21 do CVP, que trata da incomunicabilidade do preso, mas, ainda que tivesse sido recepcionado, o CPP não conferiu ao delegado tal competência, mas ao juiz. Banca CESP 2013, PRF. O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto. O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP. Banca CESP 2013, Polícia Federal. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo, entretanto, nada obsta que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Item correto. O inquérito policial possui valor probatório reduzido por uma razão. Ele não possui contraditório nem ampla defesa, mas o valor reduzido, que é atribuído às provas do inquérito policial, é uma forma de proteção do indiciado acusado. Desta forma, o juiz não pode condená-lo tendo como base apenas provas produzidas dentro do IP. Por outro lado, nada impede que o juiz absolva o acusado tendo como provas apenas aquelas produzidas no IP, já que, neste caso, não há qualquer prejuízo ao acusado. Banca CESP 2013, PF Escrivão. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. O princípio que rege a atividade da Polícia Judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na hiperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito policial em todos os casos em que receber comunicação da prática de infrações penais. A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade e dos demais agentes envolvidos nos termos da legislação de regência, vez que resultará em arquivamento indireto de peça informativa. Item errado. Nem sempre a autoridade policial deverá instaurar inquérito quando receber comunicação de prática de infrações penais por duas razões. Primeiro, pode ser que a autoridade policial não verifique a existência de indícios mínimos de infração penal. Segundo, pode ser que se trate de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, e, nestes casos, a manifestação da vítima é indispensável à abertura do inquérito policial. Banca CESP 2013, Polícia Federal, Escrivão. Acerca do inquérito policial, julgue os itens seguintes. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar.
Item correto. Nos termos do artigo 16, os autos do IP somente poderão retornar à autoridade policial no caso de ser necessária a realização de alguma outra diligência. O relatório do IP não é uma diligência, mas uma simples peça descritiva na qual são elencados os atos praticados no bojo do IP. Sua ausência constitui mera irregularidade. Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Banca CESP, 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Um delegado da Polícia Federal instaurou inquérito policial mediante portaria para investigar a conduta de deputado federal suspeito da prática de crimes contra a administração pública. Intimado para a oitiva nos autos, o parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial, sob o argumento de usurpação de competência originária do STF. Nessa situação hipotética, assiste razão ao impetrante, visto que, para a instauração do procedimento policial, é necessário que a autoridade policial obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do STF. Item errado. O STF solidificou o entendimento no sentido de que a autoridade policial, de fato, necessita de prévia autorização para a instauração de inquérito policial contra pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função, mas a autorização deve ser dada pelo tribunal competente para o processo e julgamento da futura ação penal, no caso dos deputados federais, o STF. Banca CESP, 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Fábio, delegado, tendo recebido denúncia anônima na qual seus subordinados eram acusados de participar de esquema criminoso relacionado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, instaurou de imediato o inquérito policial e requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, que, devidamente autorizado pela Justiça Estadual, foi executada pela Polícia Militar. No decorrer das investigações conduzidas a partir da interceptação das comunicações telefônicas, verificou-se que os indiciados contavam com a ajuda de integrantes das Forças Armadas para praticar os delitos, utilizando aviões da aeronáutica para o envio da substância entorpecente para o exterior. O inquérito passou a tramitar na Justiça Federal, que prorrogou por diversas vezes o período de interceptação. Com a denúncia na Justiça Federal, as informações colhidas na intercepção foram reproduzidas em CD-ROM, tendo sido apenas as conversas diretamente relacionadas aos fatos investigados transcritas nos autos. Acerca dessa situação hipotética e do procedimento relativo às interceptações telefônicas, julgue os itens a seguir. Ao instaurar imediatamente inquérito policial e requerer as interceptações telefônicas para averiguar as acusações contra seus comandados, o delegado em questão agiu corretamente, em obediência ao princípio da moralidade administrativa. Item errado. O delegado agiu errado, pois o STF possui entendimento no sentido de que o IP não pode ser instaurado com base exclusivamente em delação apócrifa, denúncia anônima. Nestes casos, a autoridade policial deve proceder à realização de diligências preliminares com vistas a apurar a procedência das informações e, se for o caso, instaurar um inquérito policial. Banca CESP, 2019, PRF. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Item correto. Parte da doutrina entende
que somente o flagrante próprio admitiria a violação do domicílio, mas outros entendem que qualquer modalidade de flagrante admitiria a violação do domicílio, até por não haver qualquer limitação legal quanto à modalidade de flagrante. Logo, qualquer hipótese de flagrante admitiria a violação do domicílio. Observação: o CESP, seguindo a linha majoritária, entendeu estar correta. Banca CESP 2018, Polícia Federal, escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindível apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedir esse documento. Item errado. Não basta apenas a indicação do local preciso em que será realizada a diligência e a assinatura da autoridade, sendo necessárias as demais informações elencadas no artigo 243 do CPP. Por exemplo, mencionar o motivo e os fins da diligência. Banca CESP 2018, Polícia Federal, agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a acareação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. Item errado. A acareação não é admitida apenas na fase de investigação, sendo admitida também durante o processo, na forma do artigo 229 do CPP. CESP 2015, TJDFT, Oficial de Justiça. A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão processual, julgue os itens que se seguem. No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite, com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por duas testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. Item correto. Esta é a exata previsão contida no artigo 245, caput e parágrafos 3º e 7º do CPP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, delegado. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CPP. Item errado. O Brasil não adotou o sistema taxativo da prova. O sistema taxativo implica a impossibilidade de produção de outros meios de prova que não sejam aqueles expressamente previstos na lei processual. No Brasil, é possível a utilização de meios de prova inominados ou atípicos, não previstos expressamente na lei. Banca CESP 2017, Polícia Civil, delegado. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado,
A decisão judicial condenatória poderá ser fundamentada exclusivamente nos elementos probatórios coletados durante o inquérito policial. Item errado. O artigo 155 do CPP expressamente veda que a decisão seja fundamentada apenas em elementos de convicção colhidos durante a fase pré-processual do IP. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Bancasesp 2017, DPU, Defensor Público Federal. Acerca dos sistemas de apreciação de provas e da licitude dos meios de prova, julgue o item subsequente. Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional para a apreciação de provas judiciais, o CPP remete ao sistema da prova tarifada, como, por exemplo, quando da necessidade de se provar o estado das pessoas por meio de documentos indicados pela lei civil. Item correto. O CPP adota, em regra, o sistema da persuasão racional ou o sistema do livre convencimento baseado em provas, na forma do artigo 155 do CPP. Mas, em alguns casos, o CPP remete ao sistema da prova tarifada. Por exemplo, exigência de certidão de óbito para a prova da morte com vistas à extinção da punibilidade. Artigo 62 do CPP. Bancasesp 2016, Polícia Civil, agentes de polícia. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal, restringindo-se o seu aproveitamento a casos excepcionais mediante decisão fundamentada do juiz. Item errado. As provas derivadas das ilícitas são inadmissíveis, sendo consideradas contaminadas pela prova originariamente ilícita, devendo ser retiradas do processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outros, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, na forma do artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Bancasesp 2013, PRF, Policial Rodoviário Federal. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Item errado. Artigo 157, parágrafo 3º do CPP. A prova, no caso em tela, deverá ser inutilizada e não juntada em autos apartados. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.